Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem hora, crente precisa passar por algum processo, precisa aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a nossa alma. Esse homem aqui, ele achava que ele era o dono da história. Quando Paulo e Silas, passando por uma lição de vida para mudar a história daquele carcereiro, a Bíblia diz que naquela hora, quando as portas foram abertas, que ele perdeu todo o domínio, aí Paulo sentiu no coração: agora chegou a nossa vez. Estamos em uma campanha voltada para salvação da família, e é promessa de Deus salvar as famílias. E o Senhor falando algo ao meu coração: quando você vai construir uma casa, você faz o alicerce, não é isso? Para a construção da casa. Você consegue fazer o alicerce e construir em outro lugar? Deixar o alicerce? Então nós vamos pregar no alicerce da campanha. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. E nós vamos começar a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Eu costumo dizer que pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade, porque pregar, irmãos, não está sendo tão difícil. Pessoas drogadas, pessoas tontas, estão pregando, estão falando a palavra, mas aceitar o que a palavra pode fazer em mim e em você, nós temos que ter mudança, quebrantamento de coração. Então é uma responsabilidade pregar, porque pregar e não viver é mesmo que você pegar um pé de cabra e despregar tudo aquilo que você pregou, né, em uma madeira, ou seja, em uma cerca. Então, se nós pregar a palavra e não viver a palavra, então não tem efeito. Então, quando eu digo que é uma responsabilidade, nós pregamos a palavra e somos responsáveis a aceitar o processo dessa palavra em mim e em você, que é transformação dia após dia nas nossas vidas. Quanto assim crê, levanta a mão para o céu e diga amém. Aleluia, graças a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Todos aqui, eu acredito que conhecem a história, Paulo e Silas na prisão. Mas o que me chama a atenção é a credibilidade daqueles homens na presença de Deus. Por que não dizer com o evangelho o qual eles conheceram? Eles aceitaram algo que me chama a atenção para o momento. E quando a Bíblia diz que eles estavam sendo levados ali à prisão, porque eles pregavam um evangelho que trazia confrontos, um evangelho que ia de impacto o pecado de alguém. A Bíblia fala de uma menina que ela adivinhava os sonhos, tanto é que quando Paulo chegou em um lugar, ela começou a falar a história de Paulo, e ele viu que era um espírito imundo que apossava daquela menina. Ele já repreendeu, aquele espírito caiu por terra, e assim foi a história que fez Paulo parar na cadeia. Mas eu quero dizer nessa noite, crente liberto, ele tem motivo para adorar. Crente liberto, ele tem prazer de ser servo, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, em qualquer momento da sua vida, ele tem prazer de adorar o Senhor. E nesta noite eu estou trazendo uma palavra para uma igreja liberta que quer ir morar no céu. Pastor, mas eu passei um problema hoje, eu não sei nem como eu vim a esta igreja. A partir do momento que você colocou a planta dos pés à porta desta casa, o salmista diz, e eu digo para você, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então se você veio triste até chegar a esse lugar, alegria já possou da sua vida, porque o Senhor, Ele é alegria, Ele é o socorro, Ele é o presente, Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Se você acredita assim, bate a mão no peito e diz, eu estou aqui por isso e para isso, porque sei que Deus é tudo na minha vida.
Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos num culto de celebração. O culto tem aquele momento de louvor, aquele momento que você sente tanta presença de Deus. Mas eu quero te dizer, o louvor faz parte do momento do culto, mas a palavra é a certeza de que eu e você precisa entender que a palavra é verdadeiro pão que desceu do céu, e esse pão é que dá vida para o homem e a mulher permanecer vivo na presença do Senhor. Então nessa noite esta palavra vai falar comigo e vai falar com você. Paulo e Silas, então, eles indo para aquele local, preso por causa de um evangelho, por causa de uma palavra que era necessário que eles pregassem naquele lugar. E agora a Bíblia diz que o carcereiro daquela cadeia, daquele local, ele estava com maior prazer de ver aqueles homens presos, porque ele era capacitado para aquele trabalho. Só que a Bíblia diz que ali havia muitos presos naquele lugar, e quando Paulo e Silas chegou, então acrescentou mais ainda. E eu acredito que aquele homem tinha o maior cuidado com as chaves daquelas portas, porque ele era o responsável então por aquelas portas, aquelas chaves ali. E agora a palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas chegaram no lugar, eles cantavam, eles oravam a Deus. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: será que nós no momento das dificuldades, nós dá conta de cantar, nós dá conta de orar? Há uma diferença, né? Às vezes nós, na hora que está tudo bem, nós é crente a pé debaixo de chuva. Na hora que a coisa aperta, nós cai o semblante, muda o jeito. E o Senhor quer diz para mim dizer para você: crente adorador, seja na alegria, seja na dor, ele agrada o Senhor, ele permanece na presença de Deus. Crente liberto não tem motivo de não adorar a Deus, não tem motivo de abrir mão da salvação. Aqueles homens estavam ali porque eles estavam pregando um evangelho da salvação, um evangelho da transformação. E agora então aquele carcereiro, quando ele vendo aqueles homens presos, ele pensou: agora eu vou adquirir mais um nome, eu vou adquirir algo mais importante para mim, porque esses dois homens, eles são importantes, mas aqui conosco é do nosso jeito. Só que ele não sabia com quem eles lidava. Ele estava lidando com o servo do Senhor. E quando o limite do homem acaba, o agir de Deus começa. Quando aquele homem pensou, as portas estão fechadas, e Paulo e Silas cantava. Eu acredito que se naquela época o hino de números 225 da harpa já fosse cantado, eles poderiam estar cantando aquele hino, né? Mas eu creio que eles cantavam e adoravam o Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha o que aconteceu: eles oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Glória a Jesus. Será, irmãos, que eu e você, dependendo da situação que nós estamos passando, alguém que mora do nosso lado, será que eles dá para ouvir de mim, de você, algo que move o coração deles, algo que chama a atenção deles? Eu estou falando da moradia. Ou seja, será às vezes de um transporte que nós estamos viajando, alguém que está sentado do nosso lado precisa ouvir uma palavra transformadora? Será que eles vão ouvir isso? Ou em qualquer outra circunstância da nossa vida, alguém que precisa de uma palavra que liberta, que transforma, que traz o Senhor Jesus para perto dessa pessoa? Será que nós estamos representando o Senhor na nossa caminhada cristã, na nossa chamada missionária para pregar o evangelho? Paulo e Silas, naquele momento, eles oravam, eles cantavam, e diz a Bíblia que os presos que estavam perto escutavam. E eu acredito que ali o Senhor já estava bradando aqueles corações, o Senhor já estava movendo os corações, como nesta noite o Senhor está bradando, o Senhor está movendo o coração nesta casa, o Senhor já está agindo neste lugar. Eu tenho certeza, irmãos, porque eu sinto algo de Deus na minha vida. E se Deus está falando algo comigo, eu tenho certeza que o Espírito de Deus não faz confusão. Ele também vai fazer com que você sinta Ele bradando ao seu coração algo da parte dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. E agora então, quando a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles oravam, eles cantavam, e ali veio um terremoto que sacudiu aquelas paredes, sacudiu o alicerce daquele presídio, e todas aquelas portas foram abertas. E quando as portas foram abertas, houve um alvoroço, porque
Aquele carcereiro, naquele momento, ele perdeu o controle da sua vida, do seu trabalho, e ele queria tirar a sua própria vida, porque ele perdeu todo o clima que ele estava vivendo, de segurança. Mas Paulo era um homem que cantava, orava e vigiava, e ele viu a situação daquele homem e disse: não faz tal coisa, eu e os demais estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem hora, crente precisa passar por algum processo, precisa aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a nossa alma. Aleluia. E agora então, naquele momento, o preso, o carcereiro desesperado, ele ouviu a voz do Paulo, e naquela hora ali, olha o que diz aqui: e pediu luz, saltou dentro de todos trêmulos, e prostrando-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, a Bíblia aqui não fala que o Paulo chegou e pregou para aquele carcereiro. Não, a Bíblia fala que aquele homem mandou. Ele teve o prazer de levar Paulo e Silas para a cadeia e fechar as portas. Só que o testemunho daqueles homens bradou o coração daquele carcereiro. Naquela hora, irmãos, quando eles clamaram a Deus com sinceridade, eles cantavam hinos de louvor a Deus, o coração daquele carcereiro foi sacudido. A Bíblia diz que ele estava trêmulo, ele saltou, ele pediu luz ali para poder procurar nas celas se os presos estavam lá. Quando ele viu que todos estavam ali, ele disse: o que eu posso fazer? Eu não estou entendendo mais nada. Vamos ver o que aconteceu? Se compensa nós servir a Deus com alegria ou não compensa? Olha o que diz aqui: e eles disseram: crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Aleluia. Eles esperaram a situação ficar favorável, para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. Às vezes, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós chegamos, encontra a pessoa, começa a pregar para ele. O cidadão é pregador, está desviado, desobediente, e nós quer pregar para ele, não espera ele pedir socorro, porque muitas das vezes nós quer aparecer, nós quer. Esse homem aqui, ele achava que ele era o dono da história. Quando Paulo e Silas, passando por uma lição de vida, para mudar a história daquele carcereiro, a Bíblia diz que naquela hora, quando as portas foram abertas, que ele perdeu todo o domínio, aí Paulo sentiu no coração: agora chegou a nossa vez. Agora nós vamos falar o que Deus quer que nós falemos para esse homem. Ele disse: o que eu tenho que fazer? Ele disse: é crer no Senhor. Se você crer no Senhor, vai ser salvo você e toda a sua casa. E a Bíblia diz que quando tiraram eles dali, pregou para ele, pregou para todos que estavam na casa deles. E eu acredito que naquele momento ali foi uma salvação, uma bênção de Deus na vida daquele homem, daquela família. E agora a Bíblia nos relata que eu não vou ficar, eu quero em outro texto da Bíblia. A Bíblia diz que o carcereiro teve o prazer de levar aqueles homens e cuidar deles, irmãos, porque eles tinham sido perseguidos por causa da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que é crente, batizado nas águas com o Espírito Santo, foi chamado para ser obreiro e está aqui nessa noite. O Senhor te chamou para para você passar por desafio. O Senhor chamou você para passar no teste. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que está crente, bem crente. No primeiro desafio você sai fora do rumo. Mas nessa noite, Paulo e Silas passou no primeiro, segundo, terceiro e permaneceu crente. Aleluia. E nesta noite, você que está ouvindo essa palavra, não endureça o coração, porque Deus te trouxe aqui nesta noite. Porque assim como Ele salvou aquele carcereiro, Ele também está aqui para poder salvar você, me salvar através do Evangelho, o pregar o Evangelho.
Evangelho. E nesta noite o Senhor está aqui para poder mover o meu e o seu coração. As portas que estavam trancadas, nesta noite eu creio que o adversário da sua alma, aquele que trancou o íntimo do seu coração para que você às vezes não tivesse o desejo de vir aqui, hoje ele já perdeu porque você veio. E quando aqui você chegou, o Senhor já mudou o clima da sua vida, ele já mudou o ambiente e com certeza ele está falando com você. Meus queridos, então aquele homem foi transformado pela palavra, ele foi tocado pela palavra. Mas eu quero te dizer, é importante apenas nós ser transformado, nós ser às vezes impactado com a palavra e parar por aí. Não, há um cuidado, há um zelo, porque a Bíblia fala a respeito da salvação, e a salvação ela é tomada por esforço. Eu nunca vi um funcionário trabalhar, quem é contratado por mês, ele ir no serviço um dia e vai a 8 e continuar sendo bem sucedido naquela empresa. Ele tem que bater ponto, ele tem que ser pontual. E se ele trabalha para ele mesmo, irmão, se ele não for todo dia, a coisa muda. E eu quero dizer, o céu, nós temos que ter pontualidade, nós temos que ter frequência de adoração, frequência na casa do Senhor, frequência na presença de Deus. Quando nós saímos daqui, aqui é só o lugar de abastecer a vida espiritual. Eu entendo, pastor Nelson, que aqui é o lugar, é o combustível, é o posto espiritual para nós vir aqui encher a nossa vida do Espírito e sair por aí andando na presença de Deus. Passou hoje à noite, amanhã, terça-feira, volta aqui de novo. Quem sabe já está diminuindo. Nós vem buscar mais combustível espiritual. Aleluia. Agora nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Traz a palavra do Senhor uma história de 10 pessoas que para mim também me chama muito a atenção. Olha o que diz aqui no primeiro versículo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as lâmpadas e não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui traz para mim e para você o resultado de quem está servindo a Deus e quem está meio que com dúvida. Muitos estão em cima do muro, eu vou ou não vou? E a Bíblia aqui traz um relato acerca da salvação, algo que é instantâneo, irmãos, não tem como, ou nós vai ficar do lado de ir, ou nós fica do lado que não vai. A Bíblia diz que 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, elas pegaram as suas lâmpadas junto com as prudentes e saíram ao encontro do noivo. Só que elas não levaram o azeite. E as prudentes levaram o azeite nas suas lâmpadas e ainda nas vasilhas. E agora então diz a palavra que o noivo tardou um pouco. E por ele tardar, por volta da meia-noite, elas todas dormiram ou adormeceram. E agora então, quando elas dormiram, houve-se um grito do noivo dizendo que vinha ao encontro das noivas, né? E quando ele veio, diz a palavra que elas todas se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. É o mesmo que nós chamamos aqui à frente agora, como aconteceu aqui esses dias. Quantos aqui quer ser cheio do Espírito? Aí chama, vem um assim, outro vem meio que sem, mas vem, né? E não é fácil, irmão, esse negócio de ser cheio do Espírito não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. E agora então elas saíram, né? Com as suas lâmpadas, pegaram as lâmpadas todas, as 5 prudentes e as 5 loucas. Pegaram. E naquele momento houve uma diferença, porque as loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Não tinha azeite. O que você entende que o azeite representa para mim e para você? Foi falado isso aqui nessas campanhas que nós estamos fazendo acerca do óleo. Representa a presença do Espírito Santo de Deus em nós.
Então aquelas 5 loucas, elas não tinham azeite nas lâmpadas. E as 5 prudentes, além delas levar azeite nas lâmpadas e ainda nas outras vasilhas. E agora então, quando elas saíram ao encontro do noivo, elas procurou para as prudentes e disse: arranja para nós do azeite. Ela disse: não, nós não pode. Antes vocês vão aonde nós compramos e compra também, porque senão vai fazer falta para nós. E naquele momento, elas foram comprar o azeite. E quando elas foram comprar, o noivo veio e levou para ele, para si, as 5 prudentes. E quando as loucas chegaram, elas foram ao encontro do noivo, elas saíram ao encontro. E quando elas chegaram lá, elas bateram na porta e disse: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. As virgens representam as igrejas. Eu estou falando de uma igreja. Eu estou pregando a palavra de Deus de uma igreja. E nós estamos aqui hoje como se fosse aquelas virgens. Agora eu quero fazer a pergunta para você. Você não vai me responder, responde para Jesus. Em qual grupo que você está? De que lado que você está? Você está do lado das prudentes ou você está do lado das loucas? Se você estiver do lado das prudentes, você é crente que pode parar na cadeia, mas vai cantar o hino da vitória, vai ganhar alguém para Jesus. Se você está do lado das prudentes, você pode ser açoitado na praça de Piracanjuba, por ser crente pregando o evangelho, mas você vai dizer: eu louvo a Deus porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Agora, se você não tiver azeite nas lâmpadas, irmão, na hora que alguém olhar para você de cara feia, é motivo de você não vir na igreja, é motivo de você não cumprimentar o outro, é motivo de você sentir mágoa no coração. Isso é para pessoas que ainda não é transformado. Mas nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: presença de Deus muda a nossa história, presença de Deus muda o ambiente, presença de Deus muda o cotidiano do homem e da mulher. Aquelas 5 prudentes, quando elas chegaram ali à porta, o Senhor disse: entra para as boldas do teu Senhor. E elas entraram. E quando as loucas chegaram, elas bateram na porta e diz: abre-nos a porta, nós chegamos aqui. E o Senhor olhou e disse: não, eu não vou abrir a porta, porque eu vos não conheço, porque praticou a iniquidade. E eu quero nesta noite abrir os meus olhos, e com os olhos abertos eu olho para esta igreja de Piracanjuba, e tenho o prazer de dizer para vocês, igreja: Jesus de Nazaré, o noivo está tardando, mas vai voltar. O noivo está tardando, mas ele vai voltar. E às vezes, meus queridos, nós vamos dormir, sim, nós temos o nosso sono cotidiano, sim, mas também tem o sono espiritual, o sono da negligência, o sono que eu só faço do meu jeito, o sono que eu faço só enquanto alguém está me impulsando. Mas crente cheio da presença de Deus vai parar na cadeia, vai parar, quem sabe, em muitos lugares difíceis, e não para de adorar a Deus. E nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer que o Senhor salvou o cancereiro, o Senhor salvou aquele homem, o Senhor salvou aquelas 5 prudentes, e o Senhor tem salvação para esse campo, o Senhor tem salvação para esta casa, o Senhor tem salvação para esta cidade. E se você considera o grupo que estão dizendo que é salvo, bate a mão no peito, aponta a outra mão para o céu e diz: Senhor, eu vou ser salvo, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia. Eu não mereço, mas sei que o Senhor pagou um alto preço, e por isso eu estou aqui nesta noite, por causa da sua infinita misericórdia. Meus queridos, você que está aqui nesta noite, você que já é servo do Senhor, vamos levar azeite nas nossas lâmpadas, vida com Deus, testemunho para esse mundo tenebroso. Pessoas que estão no mundo aí, até mesmo desviado do evangelho, querendo ver uma pessoa que Deus fez uma obra na sua vida, e você fica firme, porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E pessoas que ainda não ouviram o evangelho, mas estão aí querendo ouvir uma palavra diferente. Eu e você somos pregador da última hora, somos gideões da última hora. Então vamos pregar um evangelho transformador, um evangelho que salva, um evangelho que transforma, um evangelho que traz cura, um evangelho que traz alegria para aqueles que se encontram aflitos. Amém, meus amados?